Novo tópico. Praticando. Praticando com calculadoras. A gente vai ver nesse tópico, tá? É uma ideia muito do meu editor, vamos ver se vai funcionar legal com vocês. Mas vamos praticar os conceitos que a gente aprendeu criando uma calculadora. Mas vai ser uma calculadora? Não, vai ser com os conceitos que a gente aprendeu, tá? Então, o que isso significa? O que a gente aprendeu de C# até agora? Vamos criar uma calculadora com os conteúdos que a gente conhece. Uma calculadora simples com console. E o final desse tópico, a gente vai criar calculadoras em várias tecnologias, com vários contextos e várias técnicas aplicadas até ser uma calculadora avançada. Ter uma tela, uma API de cálculo, botões, histórico, salvamento em bancos de dados. Mas, nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre calculadoras com console em C#. O que nós vamos fazer agora? Aqui, .NET New console -o calculadora console. Calculadora console. Falta um T no .NET. Acontece nas melhores famílias. Então, foi criada uma nova aplicação, CD calculadora console. E agora temos a aplicação criada de uma calculadora console. File, Open Folder, Sources, calculadora console. Tá bom. Então vou abrir aqui nosso projeto. Criamos um novo projeto com o Hello World. Vamos ver se ele está funcionando. Abrir o terminal. Abrir o Augment aqui, mas não precisa dele. Abrir o outro chat de inteligência artificial ali. Vamos dar um .NET Run. Tá. Ele vai fazer o restore e vai mostrar nossa calculadora aqui, nosso Hello World. Beleza, temos um Hello World. A partir daqui, agora vamos começar a criar um projeto, né? Fazer uma coisinha mais estruturada, de alguma coisa que a gente precise de utilização. Então, como é que a gente vai fazer isso? Tá? A gente vai, primeiramente, criar algumas coisinhas aqui. Então, vamos lá. Como é que a gente cria um projeto em si? Tá? A gente tem um conceito básico. Então, a gente vai ter que ter um using, tá? Do próprio system aqui, porque a gente precisa ter o using do system. A gente precisa ter um namespace, tá? Aqui vai ser calculadora console, nosso namespace. O que é o namespace? Serve para a gente importar as nossas coisas e tudo que a gente vai fazer aqui, tá? E aqui já sugeri um monte de código para a gente. A gente vai ter que ter uma class program, que é porque a gente está no nosso program.cs, tá? Program. A gente vai abrir e fechar chaves aqui. E aí a gente vai ter o nosso static void main string, a lista de strings, né? Abre e fecha chaves. Args. Beleza. Criando o nosso main, agora a gente já pode dar o nosso console. Writeline. Bem-vindo. El calculadora simples. Não. Minha IA tá em espanhol. Bem-vindo. A calculadora simples. E aí a gente vai dar o nosso .NET Run aqui. E vamos ver. Bom, ele já está executando a mesma coisa que executaria sem, mas com a calculadora. O que a gente vai precisar aqui? Tá? A gente vai precisar de uma aplicação que execute 100% do tempo. Que ela fique executando 100% do tempo em todas as interações, para a gente fazer vários cálculos e fazer isso repetidamente. Tá? Uma calculadora faz o 2 mais 2, depois tu faz 2 mais 3, 2 mais 4, 2 mais 5.
Então, o que a gente vai usar o conceito aqui? Vamos tirar esse cara daqui, tá? O primeiro cara que a gente vai usar é o while, tá? Expliquei pouco e falei pouco, né, nos nossos contextos das aulas. Por quê? Porque o while em si, tá? Ele serve para estrutura de repetições, mas no nosso caso a gente quer uma estrutura de repetição infinita até a gente querer sair. Então a gente vai ter um while true. Esse while true, tá? Ele vai ser responsável de ficar executando nossos métodos, os nossos consoles, as coisas que a gente querer infinitamente. A primeira coisa que a gente vai querer no while true é um console ponto clear, tá? Por quê? Porque toda vida que ele reiterar a aplicação, eu quero que ele limpe a calculadora, tá? O próximo console, a gente vai falar sobre o console bastante agora, tá? Porque a gente já usou bastante, então eu vou dar um write line e vou digitar aqui um padrãozinho já de texto, tá? Então eu vou digitar mais ou menos, eu vou botar 3 aqui, tá? 3 tracinhos. Vou digitar calculadora de console C#, que é o que a gente está fazendo, ok? E vou digitar mais 3 tracinhos no final, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse cara aqui, só que com vários tracinhos para ele ficar, como montar um sisteminha no console, tá? Que vai ser até aqui, fecha aspas. Eu vou ter uma aspas a mais, né? Aspas, parênteses, ponto e vírgula, isso aqui. Então eu tenho agora um espaçamento. Agora eu vou ter que fazer algumas capturas. Então aqui eu vou ter que ter digite o primeiro número, tá? Ok. E depois eu vou ter que capturar essa informação, tá? Redline e tal, mas eu não quero fazer isso, tá? Eu quero ser mais fácil. Isso. Tá, eu quero ter 3 funções aqui, então vamos separar essa programação, para pelo menos a gente saber que a gente também aprendeu a criar funções nisso. Então vamos criar 3 funções aqui. Vamos fazer fora do nosso main, tá? Aqui é o nosso main, vamos fazer mais 3 funções. Então vamos criar o static, pode ser um double, ler número, tá? Deixa eu tirar essa implementação aqui do while true, porque não faz sentido esse while true, tá? Esse ler número vai ter uma string mensagem. Por que eu quero que ele tenha uma string mensagem? Porque eu quero que ele fique esperando uma mensagem. Então eu vou ter um double número. Ele sugeriu legal para mim aqui. Eu vou ter um while true, tá? Esse while true para ler. Eu vou printar esse cara. Eu vou fazer um tratamento de exceção, que é um double parse. Isso aqui. Entrada inválida ou digite um número válido. Só que eu quero validar. Se ele não der bom, tá? Ele tentou dar um try parse aqui, input, out, número, return. Se ele não der bom, se dá um else aqui, eu quero fazer um tratamento mais legal, tá? Eu quero dar um else, realmente dar um else, tirar esse cara daqui e botar aqui. O que ele tá com erro? Entra. Ah, tá. Falta uma chave aqui. Fechou. Tá. Ele vai dar um... Eu quero nesse else, ou ele dá um return ok, ou ele vai me dar um console ponto for color red, não, yellow. É para mudar a cor, tá? Quero botar a cor amarelinha de warning. Digite um número válido, entrada inválida e um reset color, para ele resetar a color do meu console. Tá. Agora a gente já tem o layer número, porque daí eu já tenho esse método. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho um método agora de ler número para
eu conseguir fazer isso repetidamente. Então, por exemplo, eu vou conseguir ler o número mais de uma vez, tá? Deixa eu só botar... Como é que eu faço para isso aqui ficar bonitinho? Vamos botar aqui assim, isso aqui assim. E vou dar um zoom no código que eu acho que melhora um pouquinho para vocês, né? Ctrl Shift mais. Acho que se eu der outro Ctrl Shift mais já fica perfeito. Aí eu consigo... Bah, ficou bem melhor. Então, vamos lá. Deixa eu diminuir isso aqui que ficou muito grande. Mas já consigo mostrar para vocês, ó. Eu criei no console o program, tá? Agora, aqui onde ele digitar o primeiro número, eu vou só chamar a função ler número, passando o digite o primeiro número, tá? Aí, ficou muito melhor, porque quando ele for digitar o segundo número, eu consigo ler o segundo número. Só que eu tenho que fazer isso pro operador também, tá? Porque o operador, ele vai ter que fazer uma leitura após isso. Então, vamos lá. Eu vou receber um var. Pode ser um var, um double. Vamos botar um double aqui. Double igual a número. Opa. Número 1 igual a o primeiro informação de ler número. Ok. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ler o operador, que é o próximo passo que eu tenho que fazer. Então, eu vou vir aqui um string, tá? Operador igual a aspas. Por quê? Porque eu preciso criar outro método, tá? Aqui, chamado ler static, né? String ler operador, que recebe a... Não precisa receber a mensagem, porque não vai receber o primeiro número, nada, tá? Então, o que esse ler operador vai fazer pra gente? Ele vai receber a mesma condição que eu tenho aqui. Então, eu vou botar aqui um while true, abre e fecha chaves, tá? Aqui eu vou ter um console, como tá aqui também, tá? Console.write. Eu vou botar um escolha o operador pá. Dá pra fazer mais uma coisa aqui, tá? 2 pontos, não. Ou digite sair para encerrar a operação. Ponto para encerrar, exclamação. Aí beleza, então se ele fazer isso aqui, ele vai encerrar a operação quando ele clicar em sair. Isso é uma boa pra gente, tá? Por quê? Porque eu posso fazer ele sair aqui. Deixa eu tirar esse cara, vamos tentar fazer programação um pouquinho. Deixa eu tirar um pouco mais de tamanho de zoom aqui, porque senão ficou ruim. Tá, beleza, então ou digite para sair. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o string operação readline, tá? Ler a linha. Após eu ler essa linha, ele vai ter que fazer um ifzinho aqui maroto, tá? Por quê? Porque a minha operação, ela vai ter que ter uma validação do tipo if, tá? O meu operador tem que ser um desses, tá? Meu Deus, ficou meio errado aqui, tá? Tem que ser um desses aqui, ok? Tem que ser um desses caras. Uma paradinha para nós falar sobre a tua carreira. Um café e código da contratação. Vamos lá, lancei um e-book por uma mixaria de preço. Eu não precisava fazer isso, mas eu queria ajudar vocês. E-bookzinho. E aí aqui tem um pouquinho, fala mais sobre a história, link na descrição, tá? R$ 9,90 do e-book, que é um guia prático para superar o teste técnico, tu entender um pouco de IA, como tu usar IA para fazer, qual prompt que tu usar, como tu faz o primeiro projeto, como tu se porta numa entrevista, algumas coisas que vão ser perguntadas e falar muito de tu conseguir transpor essa etapa na tua carreira. Então, um produtinho para vocês, coisa simples, e se vocês não gostarem, 7 dias para devolver, tá? 7 diazinho para devolver, só devolver e tá tudo certo. Ou
ele tem que ser um sair. Então, vamos lá. Ou lowercase sair, né? O operador tem que ser sair. Então, eu tenho que receber um operador e ele tem que ser sair, tá bom? Ele diz que tá. Depois a gente vai tratar isso aqui. Deixa eu tratar esses warnings aqui, ok? Possível null exception. Vamos ver depois o que ele faz aqui. Quick fix, suppress, fix. Tem que fazer umas ASCII aqui. Não. Tá, ou string empty. Ele vai solucionar. Beleza, só botei o string empty e já resolveu. Tá. E aí, se ele não for, a gente vai fazer o mesmo cara. Color yes, operador inválido, siga o operador disponível. Ok. Mesma coisa que estava lá no nosso ler número, tá? Então eu vou vir aqui agora e botar que esse cara recebe o ler operador. If operador, beleza. Então ele me sugeriu um código bom, eu já apliquei. Então o que é isso aqui? Se o operador for sair, que é o que a gente digitou aqui, eu já fecho a operação e dou um break. Ele vai parar o nosso cara. Agora eu tenho que capturar o segundo número. Número 2, tá, beleza, aqui, beleza. Então o código tá certo. Número 2 é igual a ler número passando o que ele tem que digitar, o segundo número. Agora, a gente entra no uma das nossas aulas que a gente fez. Vamos criar um try catch aqui. Deixa eu botar aqui bonitinho para ele já criar para nós, né? Para não precisar tanto trabalho. Try catch. Tá. Eu criei um try catch com system exception throw. O que vai ter aqui? O primeiro vai ser um argument exception, tá? X. O que é o argument exception? Ele vai dizer que o argument exception ele vai ser só um erro no cálculo, tá? Uma coisa não dividida por zero, enfim, essas coisas. Então aqui eu vou botar um color head, botar um exception da mensagem, só que aqui eu vou fazer aquele uso da concatenação que a gente já usou uma vez, tá? Que é abre aspas duplas, dinheiro fora, ok? E eu vou passar aqui no texto da string umas chaves bonitonas aqui para o texto ficar dentro e vou dizer o que? Erro no cálculo. 2 pontos, espaço. Cálculo tem acento? Tem acento no A. Cálculo. Beleza, então eu só dei um erro no cálculo. Só tem que dar um console reset color e não vou brecar aqui, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais algumas coisas, tá? Que é o que? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte cenário. Eu vou dar um console aqui no final, antes de nós fazer o cálculo, tá? Console writeLine. Ele nem sabe o que eu quero fazer, ó. Nossa, até IA se perdendo o que eu quero fazer. Eu quero dar um... Depois que eu terminei, eu quero pressione uma tecla para continuar, tá ligado? Então eu quero botar aqui um pressione qualquer tecla para continuar. Agora sim, reset key. O que o reset key vai fazer? Ele vai passar o programa até o usuário digitar qualquer tecla e depois ele vai voltar para o começo. Na hora que ele voltar para o começo, ele vai limpar o console, tá? Se eu clicar em sair, ele vai dar um break. Aí ele vai parar e eu quero dar um console writeLine. Obrigado por usar o nossa calculadora. O que falta aqui? Que vai dentro do try. Então o que é o try aqui dentro? O que é esse try? Ele vai ter um double resultado igual a calcular, abre e fecha parênteses, calcular, abre e fecha parênteses, número 1, número 2 e operador. É isso, tá? Só que a gente não tem um método calcular, vamos ter que criar ainda. Então vamos lá, vamos criar mais um método aqui. Então, ler operação, último, agora quase quebrei a caneca, string double calcular. Eu preciso desse switch e tal? Vou precisar, tá? Então, esse é o switch moderno. A gente podia fazer um switch de uma operação mais diferente nos nossos cenários. Mas ele até que acertou bonitinho, tá?
bonitinho aqui. Só operador inválido, ele fez bonitinho, tá? Mas como a gente faria isso, o mesmo resultado num switch mais convencional? Ó, vou dar 2 exemplos, parem o print e salvem isso para vocês terem isso bem tranquilo de switch. Então, um switch normal, tá? Um switch... Olha, ele deu outra operação também. Tá, esse aqui é o switch mais convencional, tá? Que é o quê? Ele vai ter... todo o cenário de calculadora, e o único cálculo que a gente tem que ficar ligado é o de dividir, que é o mais complexo, tá? Mas ele fez... Esses 2 switches fazem a mesma coisa. Eu vou comentar esse cara aqui. Por quê? Esses 2 switches fazem a mesma coisa, tá? Sugestão da IA, a IA é acostumada a fazer calculadora. Mas o que está fazendo aqui? Tá? Eu estou pegando o operador da função e vendo quais operações eu selecionei. Se eu selecionei demais, ele vai somar um com o outro. Se eu selecionei a de menos, ele vai diminuir um com o outro. Se eu selecionei multiplicação, ele vai multiplicar um por outro. Isso aqui não tem regra nenhuma. Quando chega no dividir, a gente tem que verificar se o número 2 é zero, porque divisões por zero não são permitidas. Ela dá um erro na divisão na programação e na vida real também. Então não tem como dividir nada por zero, né? Tu não pode não atribuir às pessoas, não tem como dividir por zero. Divisão por zero não é permitida. Se não for zero, ele pode executar qualquer uma. Então tem os argumentos exception, porque eu tratei o argumento exception aqui para ele propagar o erro de cálculo que deu. E se eu não botar nenhuma operação válida, ele vai dar um operador inválido. Vamos testar nossa calculadora neste momento? Na prática, é para ele executar bonitão agora, tá? Vamos ver. Ó. Digite. Deixa eu ver se eu tô com a cara na frente aqui na câmera. Tô com a cara literalmente na frente. Legal. Deixa eu dar um zoom aqui. Ctrl Shift mais. Deixa eu abrir pro lado aqui bonitinho e jogar a calculadora pro canto. Então vamos lá. Digite o primeiro número. Eu quero, sei lá, 530 e poucos mil. Foda-se. 564 mil. Digite um operador. Ou pressione qualquer tecla para sair. Se eu digitar 2 aqui, operador inválido. Escolha um operador válido. Então eu vou ter que escolher vários até, sei lá, S inválido. Regra nossa. Amarelinho como a gente programou. Se eu digitar dividido e selecionar o número 0, vai dar um erro. Eu quero dividir por 56. Pressione qualquer tecla para continuar. E voltou para o primeiro número. Então temos um problema. Qual é o problema? A gente não programou o resultado, né? A gente pegou o cálculo aqui e não imprimiu esse resultado. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, a gente não imprimiu o resultado, tá? Então qual é o nosso problema agora? A gente tem que imprimir o resultado, gurizada. Como é que a gente imprime o resultado? A gente vai fazer agora uma corzinha diferente aqui também, né? Vamos fazer o quê? Um console... ponto writeLine, só pra gente, eu não quero isso aqui, tá, eu quero só fechar os parênteses aqui, aspas duplas, isso aqui, dá um espaçamentinho, green, pode ser, eu quero dar o resultado como ele sugeriu, qual é o resultado que ele deu, quero resetar color, e quero dar um console, esse modelado. Ele tem que digitar um número e aí botar sair para ele parar. Beleza, agora vamos salvar, salvamos. Agora vamos executar de novo. E vamos olhar aqui, ver se está bonitinho. Olhar eu na câmera, beleza. Primeiro número, 56, 0, beleza. Eu quero dividir, porque esse é difícil de fazer, por 56. Então, é 1000 e poucos. Pressione qualquer tecla para continuar, voltou para o primeiro número. Então eu posso fazer outro cálculo. 2 vezes mais... Opa, 2 mais 2, 4. Não ficou 22, como na programação convencional, quando tu captura um texto, né? Então, porque isso é um erro comum. Aparece muito na internet aí o pessoal fazendo 2 mais 2 e virar 22. Tá, qualquer tecla para continuar.
Vamos tratar um erro. 2 dividido por 0. Erro ao calcular, divisão por 0 não é permitida. Beleza. É isso. Acho que fizemos o que precisava. Multiplicar. Diminuir. Vamos ver se ele já acha valores negativos. 616 menos um monte, tá? Então, já temos um tratamento bem legal para valores inválidos. Se eu digitar um texto no primeiro número, digite um número válido. Digite um número válido. Vou digitar mais, digitar um texto, digite um número válido. Por isso que é bom padronizar, ter funções, tá? Por que a gente botou o método para ler números nas funções? Porque a gente já faz os tratamentos de todos os números na função. Tá bom? Gente, era isso que a gente tinha para criar hoje uma calculadora. Então, se vocês... Vou passar aqui o código rapidinho, devagar, como ficou. Método de calcular, tá? Dá uma paradinha, vocês podem parar o vídeo. Depois, agora aqui um tratamento, como calcula, exceções, as chamadas e os fechamentos da calculadora. Começa o calcular com o case mais fácil de entendimento, que ele é mais modelo mais antigo de proceder. Esse aqui é o C# novo, tá? Para fazer o switch case com lambda. Ok, também vai dar o mesmo resultado, tá? Aqui o ler operação, para ler o operador e também sair, caso que a gente usar um sair, tá? Então vou ir para o lado aqui, tem o to lowercase sair, beleza? E aqui tem o ler número, tá? E o final da função, que ele lê o número válido e termina a nossa função. Tudo programado no main, tudo bonitinho, feito uma calculadora. Esse é o modelo mais simples de fazer uma calculadora que faça multiplicações, vezes, dividir e todos os conceitos de uma calculadora básica. Para os próximos capítulos, a gente vai estar usando outras técnicas, outras tecnologias para criar novas calculadoras de formas diferentes e praticando nossos conhecimentos adquiridos no nosso YouTube. E, né, para mais conteúdos, inscrevam-se, ativem o sininho e acompanhem. Semanalmente sai conteúdos para todas as pessoas no YouTube, de graça, para vocês. Até mais!